Capítulo 4. O baú do marinheiro. Eu não perdi tempo, naturalmente, e contei à minha mãe tudo o que sabia. E talvez eu devesse ter lhe contado muito tempo antes. E nos vimos agora, de repente, em uma posição muito difícil e perigosa. Uma parte do dinheiro do homem, se é que ele tinha algum, certamente nos era devida. Mas não era provável que os companheiros de bordo de nosso capitão, acima de tudo os dois espécimes que eu tinha visto, cão negro e o mendigo cego, estivessem dispostos a desistir do seu botim em pagamento das dívidas do defunto. Se eu seguisse as ordens do capitão e montasse a cavalo imediatamente para avisar o Dr. Livesey, deixaria minha mãe sozinha na estalagem, sem a menor proteção, uma coisa em que eu não poderia sequer pensar. Sem dúvida, parecia impossível para qualquer de nós permanecer muito mais tempo na casa. A queda dos carvões no fogão da cozinha, o próprio tic-tac do relógio, nos enchiam de susto. A vizinhança, para nossos ouvidos, parecia assombrada por passos que se aproximavam, e com o corpo morto do capitão no assoalho do salão e o pensamento naquele detestável mendigo cego rondando por perto, pronto para retornar, houve momentos em que, como diz o ditado, eu pulei para fora da pele de tanto terror. Alguma coisa tinha que ser resolvida logo, e finalmente decidimos sair juntos a fim de buscar auxílio na aldeia vizinha. Assim que tomamos essa decisão, não perdemos mais tempo. De cabeças descobertas, tal como estávamos, corremos para fora, em direção à noite que se aproximava, e para dentro do nevoeiro enregelante. A aldeia não se achava a muitas centenas de metros de distância, embora ficasse além da vista, do outro lado da próxima enseada. O que grandemente me encorajou foi que ficava na direção oposta àquela de onde o homem cego tinha aparecido e para a qual, presumivelmente, havia retornado. Nós não permanecemos muitos minutos na estrada, embora às vezes parássemos e ficássemos abraçados, de ouvidos atentos. Mas não havia nenhum som fora do comum, nada, exceto o murmúrio das ondas e o crocitar dos corvos no bosque. Já era hora de se acender as velas quando chegamos na aldeia, e nunca esquecerei o quanto me alegrou ver-lhes o brilho amarelado através das portas e janelas, mas essa, como ficou demonstrado, foi a única ajuda que conseguimos ali. Isso porque, e na verdade era-se de se pensar que homens adultos tivessem mais vergonha de sua falta de coragem, nenhuma só pessoa consentiu em retornar conosco para o almirante Benbow. Quanto mais relatávamos nossas dificuldades, tanto mais todos eles, homens, mulheres e crianças, se prendiam ao abrigo de seus lares. O nome do capitão Flint, embora fosse estranho para mim, era muito bem conhecido de alguns deles e provocava-lhes um imenso terror. Alguns dos homens que tinham estado a trabalhar nos campos que ficavam do outro lado do almirante Benbow lembravam-se, além disso, de terem avistado diversos estranhos na estrada e fugido deles por pensarem que fossem contrabandistas, e pelo menos um dos aldeões tinha visto um pequeno barco à vela, um lugre, em uma praia que denominávamos Kidd's Hole. E, falando nisso, qualquer homem que tivesse sido companheiro de bordo do capitão era o suficiente para deixá-los mortalmente assustados. Para encurtar a história, muitos de nossos vizinhos estavam dispostos a montar em um cavalo e ir avisar o Dr. Livesey, que se encontrava na direção oposta, mas ninguém iria nos ajudar a defender a estalagem. Dizem que covardia pega, como uma doença infecciosa, mas que a discussão, por outro lado, serve para criar coragem, e assim, depois que todos os aldeões tinham dito tudo o que queriam, minha mãe lhes fez um discurso. Ela não iria, conforme declarou, perder o dinheiro que pertencia a seu filho órfão. Se nenhum de vocês ousar, disse ela, Jim e eu ousaremos. Nós vamos voltar pelo caminho por onde viemos, sem grandes agradecimentos a vocês, homens grandes e fortes, com corações de galinha. Nós vamos abrir aquele baú, nem que tenhamos de morrer por causa disso. E vou agradecer-lhe muito se me emprestar essa bolsa, Miss Crossley, a fim de trazermos dentro dela o dinheiro que nos pertence. Está claro que eu disse que voltaria com minha mãe,
E, naturalmente, todos eles tentaram nos dissuadir em altas vozes de nossa temeridade, mas mesmo assim, nem um só homem quis voltar conosco. Tudo o que fizeram foi dar-me uma pistola carregada para o caso de sermos atacados, e nos prometeram deixar uns cavalos selados que nos emprestariam no caso de sermos perseguidos, ao mesmo tempo que um rapaz ia cavalgar até onde se achava o doutor, a fim de buscar auxílio armado. Meu coração batia fortemente quando nos lançamos pela estrada, através da noite escura, em nossa perigosa aventura. A lua cheia estava começando a subir e espiava, avermelhada, acima da parte superior do nevoeiro, e isso aumentou nossa pressa, porque sabíamos perfeitamente, além de reencertarmos a jornada, que tudo ficaria tão claro e brilhante como o dia e estaríamos dispostos aos olhares de qualquer um que nos observasse. Deslizamos ao longo das sebes, silenciosos e rápidos, e não vimos nem escutamos coisa alguma que viesse a aumentar nosso terror, até o momento em que, para nosso imenso alívio, fechamos a porta do almirante Benbow por trás de nós. Eu corri a tranca imediatamente e ficamos parados por um momento no escuro, nossa respiração rápida e ofegante, sozinhos em casa, com o corpo morto do capitão. Então minha mãe achou uma vela no depósito de bebidas e, de mãos dadas, avançamos até o salão. O capitão estava deitado no mesmo lugar em que o havíamos deixado, de costas, com os olhos abertos e um dos braços esticado. "Feche o postigo, Jim", sussurrou minha mãe. "Eles podem chegar e nos espiar de fora. E agora", disse ela, depois que eu havia obedecido, "nós vamos ter que tirar a chave disso aí. E quem é que vai tocá-lo? Eu gostaria de saber." E ela soltou uma espécie de soluço enquanto proferia essas palavras. Eu me ajoelhei imediatamente. Sobre o assoalho, bem perto de sua mão, havia um pequeno círculo de papel, enegrecido de um lado. Eu não tive dúvidas de que este era o sinal negro, e quando o levantei, encontrei escrita do outro lado, com uma letra muito boa e clara, esta curta mensagem: "Você tem até às 10 horas da noite." "Ele tinha até às 10 horas, mãe", disse eu, e no momento em que eu falei, nosso velho relógio começou a bater. Esse ruído súbito nos assustou tremendamente, mas a notícia era boa. Eram somente 6 da tarde. "Agora, Jim", disse ela, "pegue a chave." Eu procurei em seus bolsos um após o outro, algumas moedinhas, um dedal, um pouco de linha e agulhas grandes, um pedaço de um rolo de tabaco de mascar mordido de um lado, sua navalha de cabo torto, uma bússola de bolso e uma mecha para fazer fogo. Era tudo o que continham, e comecei a me desesperar. "Pode ser que esteja ao redor de seu pescoço", sugeriu minha mãe. Combatendo uma forte repugnância, abri sua camisa no pescoço e ali, sem a menor dúvida, pendurada a um pedaço de cordão alcatroado que eu cortei com sua própria navalha, achamos a chave. Ficamos cheios de esperança com esse triunfo e corremos sem demora para o andar superior, até chegarmos ao quartinho em que ele tinha dormido por tanto tempo e onde seu baú tinha permanecido desde o dia de sua chegada. Olhando por fora, era como qualquer outro baú de marinheiro, com a inicial B gravada na tampa com um ferro em brasa e os cantos um tanto amassados e quebrados pelo excesso de uso. "Dê-me a chave", disse minha mãe, e embora a fechadura estivesse muito dura, ela conseguiu abri-la e jogou a tampa para trás em um abrir e fechar de olhos. Um forte cheiro de tabaco de alcatrão ergueu-se do interior, mas não se via nada da parte de cima, exceto algumas roupas muito boas, cuidadosamente escovadas e dobradas. Nunca haviam sido usadas, segundo disse minha mãe. Embaixo delas começou a miscelânea, um quadrante, um canecão de estanho, vários rolos de tabaco, um par de pistolas muito elegantes, um ligote de prata, um antigo relógio espanhol e algumas outras bagatelas de pouco valor, na maioria de fabricação estrangeira, um compasso de bronze e 5 ou 6 curiosas conchas das Índias Ocidentais. Muitas vezes, depois disso, eu tenho pensado que ele deve ter carregado essas conchas consigo por toda parte, em sua vida errante, culpada e assombrada pelos remorsos. Até então não havíamos encontrado nada de valor, salvo a barra de prata, o relógio e as bagatelas, mas nenhuma destas nos interessava.
Por baixo havia uma velha capa de marinheiro, esbranquecida pelo sal de muitos portos. Minha mãe puxou-a para fora com impaciência, e lá estavam diante de nós as últimas coisas que havia no baú, um pacote de oleado amarrado que dava a impressão de conter papéis e uma bolsa de lona que, ao ser tocada, tilintou como ouro. Eu vou mostrar a esses patifes que sou uma mulher honesta, disse minha mãe. Eu vou tirar o que ele está me devendo e nenhum tostão a mais. Segure a bolsa de Miss Crossley. E ela começou a contar a quantia correspondente à conta do capitão, retirando as moedas da bolsa do marinheiro e colocando-as dentro daquela que eu estava segurando. Foi um trabalho longo e difícil, porque as moedas eram de todos os países e tamanhos, dobrões, luíses de ouro, guinéus, peças de 8 e não sei mais o que, todas misturadas ao acaso. O pior era que logo os guinéus eram os mais raros e era somente com estes que minha mãe sabia como fazer as contas. Quando estávamos mais ou menos na metade da tarefa, de repente eu pus a mão em seu braço, porque tinha escutado, através do ar silencioso e gélido, um som que me deixou de coração na boca. O barulho que fazia a bengala do cego ao bater na estrada gelada. Foi chegando cada vez mais perto, enquanto permanecíamos sentados ali, prendendo a respiração. Nesse momento, a ponta da bengala bateu forte contra a porta da estalagem, e depois pudemos escutar o barulho do trinco sendo virado e o som da tranca tremendo, enquanto aquele ser desgraçado procurava entrar. Seguiu-se um longo período de silêncio, tanto dentro como fora da hospedaria. Finalmente, as batidas no chão da estrada recomeçaram, e para nossa alegria e gratidão indescritíveis, foram morrendo lentamente à distância, até que cessaram de ser ouvidas. "Mamãe", disse eu, "pegue isso tudo e vamos embora." Porque eu tinha certeza de que a porta trancada pareceria suspeita e muito em breve traria o ninho de marimbondos inteiro para nos morder, embora ninguém possa calcular como eu fiquei grato por ter trancado a porta, a não ser que também já tivesse encontrado aquele terrível cego. Porém, minha mãe, assustada como se encontrava, não consentiu em tomar uma fração a mais do que lhe era devido, enquanto ao mesmo tempo seu senso de justiça obstinado não lhe permitia se contentar com menos. Ainda não eram nem 7 horas, foi o que ela me disse. Ainda faltava muito para 7. Ela conhecia seus direitos e eles seriam satisfeitos, e ainda estava discutindo comigo, quando um assobio baixo soou a uma certa distância sobre a colina. Isto foi o suficiente, e mais do que o suficiente, para nós dois. "Eu vou ficar com o que já tenho", disse ela, pondo-se de pé de um salto. "E eu vou pegar isto, para completar a conta", disse eu, apanhando o pacote de oleado. No momento seguinte, estávamos os dois tateando escada abaixo, deixando a vela ao lado do baú vazio, e no outro já tínhamos aberto a porta e estávamos em franca retirada. E não paramos um só momento mais cedo do que devíamos. O nevoeiro estava rapidamente se dispersando, a lua já brilhava muito clara nas colinas de ambos os lados, e era somente na parte mais funda do vale e ao redor da porta da taverna que um véu fino de névoa ainda permanecia intacto para esconder os primeiros passos de nossa escapada. Bem antes da metade do caminho até a aldeia, logo depois do ponto em que começava a parte inferior da colina, nós ficaríamos totalmente expostos ao luar. E isso não era tudo, porque o som de diversas passadas de homens correndo já soava em nossos ouvidos, e quando olhamos nessa direção, uma luz movendo-se para cá e para lá e ao mesmo tempo avançando rapidamente, indicou-nos que um dos recém-chegados trazia uma lanterna. "Meu querido", disse minha mãe subitamente, "pegue o dinheiro e fuja. Acho que vou desmaiar." Este seria certamente o fim de nós dois, pensei eu. Como eu amaldiçoei a covardia dos vizinhos, como eu culpei minha pobre mãe tanto por sua honestidade como por sua cobiça, por sua temeridade anterior e presente fraqueza. Por sorte, já estávamos perto da pontezinha e eu a ajudei, cambaleante como se achava, até a margem do riachinho, onde ela soltou um longo suspiro e caiu sobre meu ombro. Eu não sei de onde tirei a força para fazer tudo e tenho medo de ter sido bruto com ela, mas de alguma forma eu consegui arrastá-la pela margem, para dentro do leito do riacho e um pouco para baixo da ponte. Não podia movê-la mais além, porque a ponte era muito estreita e baixa para me permitir mais do que arrastar-me para baixo dela. Assim, tivemos que ficar ali.
minha mãe quase inteiramente exposta e ambos a uma distância tão pequena da estalagem que podíamos escutar o que se passasse lá.